Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast ILPI em Foco, o podcast da Raia Dose Certa, Drogazil Dose Certa, podcast para ajudar você na gestão, no cuidado, na humanização e na inovação da sua ILPI. Hoje a gente veio tratar de um assunto mais leve, um assunto mais alegre, que é o assunto de atividades recreativas dentro de ILPIs. Então, quando a gente pensa em ILPI, muitas vezes vem na nossa cabeça ali o senhorzinho sentado na frente da TV, a senhorinha fazendo tricô, crochê, né? Mas aqui o trabalho do pessoal de LPI, especialmente aqui das minhas convidadas, é realmente tirar a pessoa idosa do conforto, né? É levar eles à atividade, à recreação, né? Então eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês, Vanessa e Daniela. Obrigada. A Vanessa, ela tem formação em educação física, e ela tem especialização em terapia ocupacional. Ela já tem mais de 15 anos de trabalho prestado dentro de ILPIs, tem um time que trabalha com ela em mais de 40 ILPIs, então uma baita de uma experiência aí nesse assunto de atividade recreativa em ILPI. E eu trouxe também a Daniela Barsotti. A Daniela ela é enfermeira com especialização em saúde pública, assistente cirúrgico, especialização em urgência e emergência, estomoterapia. Já está aí há 5 anos trabalhando na Casa São Walter e na Salvatore. E também tem aí mais de 6 anos de experiência com home care, né? Então, obrigado meninas pela presença de vocês Obrigada a vocês aqui. pelo Obrigada convite. pelo convite. E a gente veio falar aí de um assunto hoje, né, menos denso, mas também muito importante, vital para qualquer ILPI, né, para a gente diferenciar um pouco do que era aquele asilo antigamente, a gente já falou disso aqui várias vezes, né, mas mais uma vez para diferenciar aquele papel que a gente tinha de asilo, casa só de repouso, para ressignificação disso dentro de uma ILPI mesmo, onde o idoso acaba sendo muito mais estimulado, né, acaba sendo ali uma segunda casa dele mesmo e, como a gente já falou também aqui outras vezes, até com melhorias em relação à casa dele, né. Então, dentro da ILPI, quanto mais atividade, melhor. É isso? Com certeza. Exatamente. Então, assim, queria que vocês, primeiro, de uma maneira geral, tirassem uma dúvida que eu particularmente tenho, né. Dentro da ILPI, como é que funciona um pouco as atividades e as divisões entre o que faz o terapeuta ocupacional, o educador físico e o fisioterapeuta. Tá. Então, na verdade, como a gente estava conversando, atividades recreativas ou atividades de lazer, ela engloba uma série de coisas. Uhum. Quais são essas atividades? Pintura, que entra na terapia ocupacional, massinha, manuseio de massinha, jogos de bingo, jogos coletivos, desenhos legendados, caça-palavras, engloba um monte de atividades que mexe muito com cognitivo e coordenação motora. Uhum. A parte física são aquelas brincadeiras mais lúdicas que a gente tenta fazer com que o paciente, não fique tanto parado e ganhe ou pelo menos não perca massa muscular, Uhum. né, coordenação motora, equilíbrio, para ele ter um pouco mais de autonomia. A musicoterapia é aquele momento relax, aquele momento que ele viaja, né, que ele tem lembranças, E ele canta. a musicoterapia, ela é mais da terapia ocupacional? Eu não sei também se existe essa definição assim, mas ela é mais do ramo da terapia ocupacional? Ela é mais da educação física? Não, ela entra mais na terapia ocupacional, com certeza. E aí eu vou colocar mais um fator complicador da minha mente nessa pergunta. E o gerontólogo? O qual que diferencia ali o que o gerontólogo hoje trabalha dentro das LPIs com idosos da terapia ocupacional? Então, o gerontólogo, ele está mais focando a evolução dessas atividades. Qual é a evolução que o paciente tem nessas atividades que ele realiza, Uhum, entendeu? Ele vê mais o como que se diz? O resultado. Ele está ali para analisar os resultados, uhum, né. Ele faz também algumas atividades, sempre focado geralmente na parte mental do paciente, né. Ele é mais focado na parte dos pacientes que têm Alzheimer, que têm Parkinson, que têm demência senil, mas não é muito focado nas atividades mais recreativas, uhum. que nem é o terapeuta ocupacional, o educador físico e a musicoterapia também, que é uma atividade bem legal Uhum. que eles têm lá dentro.
só para eu tentar delimitar aqui as linhas na minha cabeça. Então, o gerontólogo, ele está um pouco mais focado nessa parte, talvez, de degeneração, e me corrija se eu estiver errado, tá? Porque Sim, é eu isso estou falando mesmo. totalmente de maneira empírica. Doenças Eu nunca degenerativas. estudei isso, então é Imagina. totalmente empírico. Então, ele está mais focado em doença degenerativa, Sim, o terapeuta ocupacional em manutenção cognitiva, sim. me E corrigem, por favor, mental, e e mental. psicológica. Isso, pode complementar também, por favor. Sim, Aí o educador físico, ele está muito mais focado realmente na não deterioração física da pessoa e manutenção física também, é isso? exatamente. E aí a diferença dele para o fisioterapeuta é que o fisioterapeuta é mais focado na reabilitação, é isso? Isso, exatamente. A fisioterapia, ela reabilita. Teve uma fratura, teve uma queda, uma fratura, ela reabilita. Uhum. O educador físico não. O educador físico, ele vai fazer de tudo para que essa pessoa não caia. No modo assim, para entender. Sim, acho que é isso É, mesmo que eu queria entender de uma maneira bem é prática, um né. pré e um pós problema. Tá. Eh, acho que e eu entendo também que algumas vezes pode ser que essas atividades se confundam, no bom sentido, e se sobrepõem, né, porque, às vezes também a prevenção de queda, etc e tal, também quem pode cuidar disso é o fisioterapeuta, certo? Ele fazendo fortalecimento e tal, e acho que muitas vezes ele foca de fato, mais Fortalecimento. em fortalecimento e em impedir que o idoso tenha esse tipo de problema, esse tipo de evento, certo? Sim. E o educador físico, ele atua na parte física de uma maneira mais holística e não tão focada num problema, ou os 2 podem atuar nessa área? Não, os 2 podem atuar nessa área. Mas assim, o educador físico, ele tem um papel diferenciado, porque quando você fala: "Você precisa de uma fisioterapia", é porque você teve uma queda, é porque você fez uma cirurgia, né, você precisa de um fisioterapeuta. O educador físico, você não precisa dele só no idoso, não é só idoso que precisa. A gente precisa fazer essa manutenção durante a vida inteira, Uhum. né. Então o educador físico, ele é mais, além de trabalhar a parte física, ele a atividade física libera serotonina, a atividade física é mais dinâmica. O fisioterapeuta, a atividade do fisioterapeuta, por exemplo, vai fortalecer membros inferiores. Ele vai pegar um elástico, ele vai fazer um exercício de reto femoral, de panturrilha, para fortalecer aquela musculatura. O educador físico não, ele vai jogar uma bola lá fora com eles. Ele vai fazer uma cesta de basquete e vai fazer eles terem a força de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente foca bastante na fisioterapia como reabilitação, Uhum. né? Não que ela seja dispensável antes, porque sim, ela previne muitas coisas, com certeza, mas é totalmente diferente um personal, Uhum. né, da terceira idade do que um fisioterapeuta. O trabalho é diferente. Uhum. Então isso que as pessoas acabam muitas vezes não entendendo, né, e hoje isso está mudando muito em casa de repouso, porque: "Ai, meu pai não está andando direito, precisa de um físio". Ele não precisa só de um físio, ele precisa de uma terapia ocupacional, ele precisa de um educador físico, às vezes ele precisa de um fono, às vezes ele precisa de um psicólogo, né. Então a gente tenta mostrar para a família, principalmente, que não é só um fisioterapeuta que pode ajudar, não é só um educador físico que pode ajudar, não é só uma terapia ocupacional, é um conjunto de tarefas que podem ajudar o idoso, porque às vezes a família quer um milagre, né? Coloca só um físio, ou só um educador físico, ou só uma atividade lúdica e não acaba não ajudando. Então, o ideal é o conjunto da obra. Certo. Muito bom, acho que ficou mais claro aqui para mim na minha cabeça agora. Daniela, e como que é o papel do enfermeiro frente a esse time multi dentro de uma ILPI? Assim, o papel do enfermeiro é de ajudar a identificar essas necessidades também? Eh, ou quem tem mais esse papel seria o médico, o gerontólogo e o enfermeiro só faz o link entre esses times? Então, eu acho que eu sempre falo muito isso, que o enfermeiro, ele é a ponte para todas as áreas, seja a TO, seja a físio que vem de fora,
seja um médico e seja os donos da casa de repouso. Os donos da casa de repouso só sabem o que está acontecendo se o enfermeiro chega e fala, porque a equipe veio ao teu enfermeiro. O enfermeiro, vamos dizer que ele está online 24 horas. A gente até brinca sobre isso, né? Porque um desvio, um olhar diferente, você percebe que aquele idoso não tá legal. Aí eu falo, Vanessa, ó, esse idoso, eu acho que você dá uma puxada a mais aí nesses exercícios, porque ele tava com dor. Então, é esse olhar de ela falar assim, não, Daniela, então eu vou pegar mais leve na próxima atividade, né? Ó, Vanessa, você tá andando, menina, tá ótima. Por quê? Porque esse olhar, ela não tem no decorrer da semana, eu tenho. Então, eu posso dizer, não, Vanessa, não está evoluindo, vamos tentar fazer uma estratégia melhor, ou, não, Vanessa, está perfeito, continua assim que esse idoso vai longe, né? E a gente senta para debater. Então, Daniela, o que você acha desse? Você acha que tem expectativa? Daniela, já conversou com a família? Porque eu que converso com a família. Às vezes a família fala, hoje a gente estava conversando sobre isso, a família fala assim, eu vou tirar. Não, não é para tirar. Calma aí, vamos sentar. Eu preciso da fono, mas eu também preciso da físio. Por quê? Porque a físio vai trabalhar a mobilidade. Então, ela vai trabalhar o meu paciente para que ele não pare. Porque aí eu tenho um paciente que fala, mas não tenho um paciente que não anda. Aí não adianta, você entendeu? Então, o enfermeiro, ele tem um olhar, assim, 360. De olhar assim e falar assim, calma aí, esse aqui precisa do médico agora. Não, esse aqui, olha, precisa aumentar físio. Ó, Vanessa, vamos tentar fazer de uma maneira que ele atraia ele para as atividades, porque tem idosos que não querem fazer atividade. E aí você vai ver no declínio dele, entendeu? E quando ele começa a fazer atividade, você vê que ele vai evoluindo, tanto que ele fica mais esperto. Aí a gente tem que falar, ó, fica mais esperto que esse idoso, porque ele pode cair, você entendeu? Porque a gente sabe que ele está ganhando mobilidade, entendeu? Então o enfermeiro tem esse olhar, né? O enfermeiro, ele tem que ter essa dinâmica com a casa inteira, porque se o enfermeiro não falar para ela, ela não vai saber se o trabalho dela está sendo bem constituído ou não, né? Então, e a dona também não vai saber, os donos de casa de repouso não vão saber. Se o enfermeiro não falar assim, ó, eu acho melhor a gente sentar com o médico e mudar tal medicação. Sentar com a família e explicar para a família que precisa mais atividade, precisa de uma fono, né? O paciente está muito agitado, precisa trocar, porque às vezes o paciente tem médico fora e o médico não quer mexer em medicação. Só que a gente tem o trabalho dentro da casa, então a gente conhece o paciente como um todo, entendeu? Não importa se é meia-noite, 1 hora, as meninas vão me ligar, o paciente está agitado. E aí eu faço o quê? E aí o doutor já deixa meio que um roteiro para mim. Fala, Daniela, se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso. E tudo que acontece é passado. Para que não tenha essa, mas eu não sabia. Não, todo mundo sabe. Se o idoso, ele progrediu, todo mundo vai saber. Se o idoso regrediu, todo mundo vai saber. Desde a TO até os próprios donos, familiares. E como que é esse convencimento com as famílias? Porque eu imagino que assim, imagino que talvez em alguns momentos a família pode ter alguma resistência, porque isso tem um custo adicional, né? Como que você na prática identifica e mostra para o familiar a necessidade de um profissional? Então, primeiramente, eu trago ela para uma conversa pessoalmente, porque essa coisa de telefone, né, eu falo que esse WhatsApp está acabando com a humanidade, tudo é WhatsApp. Eu gosto de olhar no olho e falar assim, explicar o que realmente está acontecendo com a família, com o paciente. Porque assim, às vezes eu falando por telefone, você pode entender da maneira que você quiser e no tom que você quiser. Warley, por gentileza, sua mãe precisa de 15 sessões de fisioterapia e eu já estou vendo aqui, te mandando umas fonos para você fazer uma cotação. Aí você fala, mas quem é ela? Nem o médico fala comigo, realmente o médico não vai falar com você, porque eu vou falar com o médico. É eu que vou pegar a bomba para o meu colo e tentar apaziguar o pavio para que esse idoso não piore. Porque se ele piorar, vai ser responsabilidade minha. Eu sempre falo, quando a enfermagem erra, eu errei. Porque em algum momento eu deixei de passar a comunicação. Então eu chego e falo assim, olha, fulana, papai não tá começando a parar de andar, tá começando a não querer deglutir, tá encaminhando para uma sonda naso,
Então, assim, a gente precisa correr contra o tempo. Uhum. Por quê? Porque a questão de um mês, ele debilita assim, ó. E as famílias costumam ter resistência quando você leva esse tipo de informação? A maioria sim, por quê? Não é só pelo gasto, mas pela não aceitação. "Ah, mas o meu pai comia", então, mas ele comia, hoje ele tem 80 anos, então não tem como eu fazer ele comer como ele comia com 40 anos atrás, você entendeu? Ele tem Alzheimer, o Alzheimer ele vai deteriorando os neurônios, então vai chegando uma hora que ele vai perder essa parte, vai desconectar a parte da fala, vai desconectar a parte de andar, vai desconectar a parte de falar, vai desconectando. Isso é uma progressão da doença, não tem o que fazer. E a família consegue identificar isso? Como é que você faz? Você mostra que ele não está conseguindo comer, você Eu mostra eu os faço sinais? vídeo, eu faço vídeo, eu faço foto, falo: "Olha como ele está hoje no estado, olha os sinais dele". Eu faço um roteiro para que ela possa entender que não é uma coisa luxo, não é luxo, Uhum. mas eu posso dizer para você que é um investimento. Eu estou investindo nesse idoso. "Daniela, pode ser que eu perca esse investimento?" Pode. Eu não posso te dar a garantia de 100% que ele vai melhorar, mas eu posso te garantir que você está fazendo o seu melhor. Porque eu, como filha, eu investiria na minha mãe. Você entendeu? Se eu tivesse meu pai hoje, eu investiria no meu pai. Por quê? Porque eu quero o bem-estar. Muitas das vezes a pessoa chega lá e fala assim: "Ah, mas ele está em paliativos". Você sabe o que é paliativos? Paliativos não é morte, gente. Paliativos é para você aliviar a morte, para você aliviar a dor, para você aliviar o cansaço, para você são alívios. Não quer dizer que o paciente vai falecer. Eu já conheci pacientes que chegou lá e falou que era um mês que ia morrer, e foi morrer em 1 ano. E aí você pergunta: "Por quê, Daniela?" Porque a gente investiu. Se você não investe, não tem como você ter uma melhoria do paciente. Aí você não pode me criticar: "Poxa, Daniela, mas meu pai piorou". Mas você fez o que eu te pedi? Você viu o que aconteceu? Lembra que eu conversei com você lá atrás? Eu trago a memória, porque a cobrança vem, olha, é batata. "Poxa, meu pai não está deglutindo". O paciente começa a regredir, eu já entro em contato com ela, já entro em contato com o doutor e chamo a família. "Você pode vir aqui, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te explicar o que aconteceu, para você entender que a doença está evoluindo. Então eu preciso tentar estabilizar essa doença para tentar ganhar ele novamente, mas isso não é garantia". "Ah, mas então já que ele não está de sonda, ele não vai precisar de fono". E ele vai deglutir a salivação como? Eu preciso da fono. Então eles não entendem isso. Eu falei: "Ah, ele está de GTT, então não precisa de fono". Então de GTT é de gastrostomia, certo? Gastrostomia, isso. Tá. Não precisa de fono, não precisa, porque você tem uma salivação que se você não deglutir ela ou não amenizar ela, você broncoaspira, entendeu? E aí com a broncoaspiração vem a pneumonia e vem a morte, entendeu? Então é assim, o óbito é certo, se a gente não investir. Então assim, o tempo todo, quando o paciente começa a regredir, a gente já chama. Vai ter resistência? Vai. Não vou falar para você que é 100% a família aceita. Isso porque eu falei que o papo ia ser leve, né? É, mas faz todo sentido, é verdade, porque a gente começa falando de atividade recreativa, mas assim, a atividade recreativa ela não é só de recreação, né. Então aqui a gente está vendo que na verdade, ela vai muito além disso, ela vai, né, a gente vai conseguir muitas vezes, eh, postergar, né, a vida de uma pessoa em alguns anos, né, do nosso ente querido ali, do nosso paciente querido também, né, dentro da ILPI, e também postergar e evitar muito sofrimento, né. Sim, Então, de exatamente. uma maneira ainda muitas vezes que seja até lúdica, né, como esporte, etcétera, né, mas a gente está atuando com questões vitais, né, desse paciente. Sim, e às vezes, tem todo esse quadro, né, no Alzheimer, no Parkinson, na demência senil, e tem a depressão. A depressão é uma coisa que não é vista, tem depressão medica, Uhum. né, e não funciona muito assim, né. Na nossa idade, tem depressão, vai fazer terapia, vai fazer esporte, vai na idade deles tem depressão, medica, Uhum. né. É Por ver que não fazer esporte, fazer uma terapia, fazer umas coisas que vão melhorar a parte mental do paciente, né. Porque é difícil mesmo, né, eu tinha um professor na faculdade que eu não entendia, mas ele falava, todo mundo falava: "Não vejo a hora de me aposentar, de me aposentar". É a pior fase.
Porque você fala, e agora? Não faz mais Né? nada. Bem isso. Entendeu? Então Mas não é para ser a pior, né? Mas não é para ser a pior, é a hora Era do pra você idoso viajar. É para curtir. ser a melhor, É para né? ser a melhor, né? Mas aí o que vem? A idade, a doença, a depressão, né? Você não ter mais aquele entusiasmo. Hoje eu vou acordar, vou pôr aquela roupa, vou sair para trabalhar. Putz, que cansaço. Tem que aprender a redirecionar a energia da vida ali, né? A libido, né? Para onde que eu vou colocar, para onde eu vou apontar agora a minha libido de vida, Exatamente. né? Que no começo ali sei lá, na nossa adolescência é como é que eu vou constituir a minha família e ganhar a vida, a minha Sim, profissão, etc. verdade. Depois é conquistar os seus bens, conquistar o seu reconhecimento profissional, pessoal, familiar. E aí a gente vai evoluindo e quando a gente está ali próximo da terceira idade, você está começando você ainda é super independente, jovem, já eventualmente um pouco melhor financeiramente, a maioria das vezes, é claro. Mas aí, de repente, você para de trabalhar. E aí, normalmente, quando a gente para de trabalhar, você tem um decréscimo ali do ponto de vista financeiro, normalmente, né? E físico, né? Então, se não aprender a redirecionar exatamente ali a sua libido de vida para os pontos que vão te manter ativo e feliz, vai dar problema. Vai. Né? E em 80% dos casos dá problema. E eu imagino ainda que essa geração agora que está na ILPI ou que está indo para a ILPI ainda não tem muita consciência do que é uma ILPI hoje. Né? Ainda acha muito, já falei isso aqui em outros episódios, né? Eu morava do lado do asilo da Santa Casa no Jaçanã, né? E era muito triste, né? Porque realmente o idoso ficava ali abandonado praticamente. Esse foi o meu marketing por muitos anos, porque quando eu comecei por causa da minha avó, era idosa, tinha quase 100 anos, e eu, vó, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício, e ela fazia. E eu falei, não vou mais dar aula de natação, não vou dar aula de boxe, vou tratar de idoso, vou cuidar de idoso. E eu, por onde começar, né? Não conhecia ninguém. Então eu ia nas casas, de porta em porta, eu falava, olha, eu sou educadora física. Na época não era obrigatório, as 12 horas semanais que a vigilância exige hoje. Como que eu vou convencer um dono de casa de repouso, a me contratar, né? E essa era o meu marketing. Eu falava, olha, vamos supor que você vai colocar o seu pai numa ILPI, né? Você vai chegar aqui, vai estar todo mundo assim, ó, ou assim vendo a televisão. Você não vai ficar com remorso? Puxa, vou deixar meu pai aí, né? Não sem fazer nada, que nem um robozinho, muitas vezes esperando a morte, que era o que se dizia. Chato, né? Agora, se um familiar vem, ou você vai colocar seu pai, você vê uma casa super animada, música, bola, bexiga, a galera legal, tem gente que pinta, o idoso ele ama pintar, é impressionante, ele ama pintar, e, né, que parece quadro, fala, nossa, como se pinta isso, né? Não é melhor? Nossa, nunca pensei por esse lado. Você vai ter mais cliente, a família vai ficar feliz, o idoso não vai ter depressão, o idoso vai ficar mais feliz. Mais ativo. E foi assim que eu comecei, e graças a Deus, essa visão geral mudou, né? De asilos e de casa de repouso. Muito devido, eu acho, que a terapia ocupacional, as atividades de lazer, a fisioterapia, a alegria que esses profissionais levam para dentro das ILPIs. Vocês têm algum caso que vocês lembram, assim, que vocês conseguiram reabilitar com TO? Tem algum que marcou mais, assim? Olha, eu tenho vários. Gente que não conseguia levar o garfo na boca e hoje corta seu próprio alimento de tanta atividade com bolinha, com massinha, de pintura, de achar o caminho, não conseguia comer. Mas eu tenho um caso, inclusive, que é na Salvatore, que a gente atua lá, que a filha me ligou, provavelmente elas falaram, olha, conversa com a Vanessa, ela é personal de idoso, é particular, é um serviço particular, porque além de atuar nas casas, eu atuo particular. E a filha me ligou, eu estava no shopping, nunca vou esquecer,
ficou 1 hora comigo no telefone, e eu sentei no shopping e fiquei conversando com ela. Falei, olha, minha mãe sofreu uma queda, ela tem Alzheimer, e a médica falou que ela não vai mais voltar a andar, mas eu não quero ver minha mãe numa cama. Não quero, tô toda arrepiada. Não quero ver minha mãe numa cama. Você pode fazer alguma coisa? Eu falei assim, olha, eu vou lá avaliar, né? E vou colocar ela de pé, vou ver como que é, tal. Fui avaliar e falei, olha, para a filha, ela volta a andar. Ela tem musculatura suficiente, ela não tem fratura de quadril, ela volta a andar. Ah, você jura? Juro que ela volta a andar. Não, mas a médica falou que não volta. Ela volta a andar. Em 2 semanas ela estava andando. Uau. Mas ela faz assim, a filha é super... Minha mãe, né, ela faz todos os dias. Eu vou lá todos Regradinha. os dias, regradinha. Ela não falava lé com cré, ela gritava socorro, ela não queria fazer nada, ela estava sempre de mau humor. Hoje, ela conta, ela canta, ela brinca. Na festa junina ela bebeu vinho. Ela anda de braço dado, sem apoio, porque a minha ideia era colocar ela no andador. E quando eu coloquei ela no andador, eu confundi tudo ela. Eu não vou andar. E hoje, faz o quê? 5, 6 meses que eu tô com ela, e ela anda normalmente. Normalmente. Um braço, lógico, eu não vou deixar ela sem o apoio, né? Até porque, primeiro, ela tinha muito medo por causa do tombo que ela tomou. Então, foi um trabalho de tirar o medo dela, de ganhar a segurança do paciente, porque ela se jogava para trás. Ela não queria, ela tinha pavor de andar, né? Só que na avaliação eu vi que ela tinha musculatura. Então, vamos trabalhar essa musculatura de força. Não tem fratura de quadril, de cóccix, nem de fêmur, eu acho que ela tinha, nunca teve. Ou teve e se recuperou, porque a Só um fratura... trincado, e aí falaram que foi fratura, aí pronto, aí desespera a família. É. E a filha, assim, super feliz, a paciente também super feliz. E eu tô falando esse exemplo porque é uma coisa muito recente, né? Mas tem muitos, de paciente que não saía do quarto, não convivia com ninguém, não queria, e hoje tem amigas parece que é amiga de infância, tudo por causa da socialização durante a atividade, né? Eu faço atividade em dupla. Não, é você... Ai, não gosto. Não, mas é com ele que você vai fazer, você depende dele. Você faz em grupo também. Em grupo, individual, em dupla, em trio, a gente Depende faz... do quê? Depende da atividade. Monta o time, né? Então, é um risco, mas eu coloco idosos que não se curtem, né? Olha, você depende dele. Então, você tem que ajudar ele tem que te ajudar também. Então, até na socialização Na acaba socialização, mexendo ali também. exatamente. Idoso que não saía do quarto. Não saía do quarto, era revoltado por estar ali. E hoje ama, fala, não saio É daqui. engraçado que quando ela chega, eles já estão esperando, né? E quando eu falto? Nossa Senhora. Cadê? bem Por que isso. você não veio? Por que você não veio? Tem uma outra casa no Piqueri que toda vez... Eu vou 3 vezes por semana. Você tem que vir todo dia. Você tem que vir todo dia. Quando você vem, a escolinha do professor Raimundo. Porque não é só o trabalho, né? É alegria, é você conversar com o idoso, é você escutar 10 vezes a mesma história. Eu costumo dizer que para você trabalhar com criança, animal e idoso, você tem que amar. Porque senão você não trabalha. Ou é um trabalho que não dá certo. É verdade. Quem ainda não faz nada disso na ILPI? Quem não tem esses profissionais, essa assistência, não tem essa cultura, não tem o hábito com os familiares, com os pacientes, qual seria, na sugestão de vocês, o pontapé inicial? Por onde começar? Bom, eu acho assim, o primeiro fator é você fazer uma pesquisa de mercado. Conversar com uma casa que já tenha, pedir indicação, né? Saber quanto tempo que o profissional está na área. Eu tinha uma casa ali na Lapa que eu trabalhava para a casa do marido da dona. E ele falou, olha, coloca a Vanessa aí, nossa, muda todo o ambiente e tal. Aí eu fui conversar com ela falou assim para mim, Vanessa, já passou 10 pessoas aqui. Você não vai ficar 3 meses, mas meu marido me pressionou tanto que eu vou te colocar. Faz 11 anos que eu tô lá. Juro por Deus. Acho que deu certo. Ela será? ela fez um lugar, ela cobriu um lugar para eu poder fazer a atividade lá, porque os idosos não faziam e não, tá. Eu não. Vamos fazer. Ai, mas olha, eu tô tremendo, mas hoje a atividade é para o tremor.
hoje é exatamente para isso. Tem uma paciente na morada que é difícil, mas todas as minhas atividades ela faz. Todas. Então, para as casas que não tem, né, tem que ter, né? Esse é o primeiro passo, tem que ter, é obrigado. Importante. E procurar um profissional que já esteja na área. Porque, assim, para você atuar em casa de repouso, você precisa ter uma formação superior, né? Seja educação física, seja assistente social, seja gerontólogo, fisioterapeuta. Então, assim, tem muita gente que vai por esse caminho, porque a verdade é que é um serviço bem remunerado, é um serviço bem remunerado, né? Eu, por exemplo, se eu vou dar aula na academia, eu vou ganhar 1/3 do que eu ganho atuando em casa de repouso. Então, as pessoas vão lá, mas acontecem muitos acidentes. Eu conheço casos, assim, de óbitos, por causa de engolir uma bolinha de isopor, né? Então, outra coisa, a pessoa tem que saber, a pessoa que está trabalhando com idoso, ela tem que saber o que é proibido pela vigilância sanitária. Por exemplo, bolinha de isopor é proibido, né? Muita gente fala, você não faz artesanato? Muita gente me cobra. Eu falo, não faço artesanato. Porque para eu fazer artesanato, eu vou trabalhar com papel e cola. Então é uma coisa muito difícil você trabalhar com papel e cola. Você não pode trabalhar com tesoura, com agulha, com lã. Você não pode trabalhar com um monte de coisa. Porque dá risco, é risco. Tinta, só guache. Você dá uma bolinha de isopor na mão de um paciente, você também não pode excluir. Né? Você está fazendo uma atividade em grupo, você tem que fazer com todos. Você dá uma bolinha num paciente com Alzheimer nível 3, é a primeira coisa que ele vai fazer é engolir. Ou pode dar para o colega. Pode dar para o colega. Tesoura, de jeito nenhum. Eu já tive casos de perfuração de um perfurar o outro. Mesmo tesoura sem ponta? Mesmo tesoura sem ponta. Você pode trabalhar com tesoura desde que você manuseie. Não pode tesoura, como faca, né? Acho que faca também não pode. Na hora do almoço, não pode. Não pode faca. Então, assim, na verdade, são objetos perfurantes, né? E a tesoura... do momento da ira deles, né? Porque eles podem cortar a língua de um paciente, a orelha de um paciente não tem ponta, mas eles podem cortar, porque... entendeu? Então, eu acho que tem que pesquisar muito antes de colocar um profissional dentro da ILPI. Tem grupos de ILPIs. Pergunta, alguém me indica uma pessoa fazer atividade de lazer? Alguém me indica um físio, um musicoterapeuta legal? Né? Porque a gente ali no meio, a gente se conhece muito. A indicação é tudo. A gente se conhece. Acho que é o QI de todo mundo, desde médico ao profissional que trabalha em LPI. Porque às vezes as pessoas procuram um custo-benefício, só que o custo-benefício pode custar uma vida. E o desculpa não paga uma vida. Ai, desculpa, foi sem querer, não paga uma vida. Então as pessoas têm que pensar, né? Quando eu contratar uma pessoa, calma aí, deixa eu ver se ela é humana, deixa eu ver se ela realmente vai trabalhar como eu trabalho. Porque sempre me coloco assim, como eu gostaria de ser cuidado, porque daqui a um tempo eu vou envelhecer. Então, como eu gostaria de ser cuidada do jeito... Eu sempre falo muito isso, né? Porque eu dava aula. Eu falava, você entregaria a sua veia para você mesmo? Não, professora. Então, você sabe quem você não está preparado. É a mesma coisa com o profissional. Você daria aula para você mesmo? Você entendeu? E aí você se coloca, não, eu ainda não estou preparada, não. Eu daria aula para mim, porque eu sei que eu sou humana e eu sei do que eu gosto. Então é muito isso. Como que você vai? Eu sempre penso, eu nem penso em mim. Eu penso sempre na minha avó e no meu pai, que já foram, mas eram tudo para mim. Eu colocaria eles nessa casa, né? Eu gostaria que eles tivessem essa profissional do lado deles. Então, eu sempre falo para os meus funcionários, para os meus colaboradores, eu falo, se você não ama, não fique, porque você não vai ficar. Então, já procura outra coisa, entendeu? Tem que amar, você tem que conversar, você tem que chegar lá rindo. Quando você entra na casa, você tem... Então, tudo isso, eu acho que a pessoa que vai entrevistar, porque a gente é contratado, a gente não é funcionário da casa. A gente faz um contrato de prestação de serviço. A pessoa que vai contratar, ela precisa abordar esses temas. Você gosta? Quanto tempo que você está na área? Quais são os objetos que a gente não pode trabalhar na casa? Para ver se também ela tem o conhecimento, né, de não fazer uma besteira. Pergunta mestre, né? De não fazer uma bobagem e colocar a vida de um paciente
em risco, né, porque infelizmente eu já vi muitas coisas assim, de gritos, de maus tratos, de xingo ou do profissional que faz ele mesmo a atividade rapidinho, "Ah, tá pronto, tchau", entendeu? E infelizmente eu falo: "Não acredito nisso". Não dá para Tem mesmo. acreditar, não dá. Aproveitando, esse tema, como que mede o resultado disso? Como que o dono da ILPI consegue entender que não pelos olhos só de vocês, né, e muitas vezes talvez pelo relato da família, claro, tem uma forma de medir os resultados dessas atividades que são feitas dentro da ILPI? Eu Tem acho que sempre muitas. tem, acho que sempre tem. Tem muitas. Adaptação do paciente, né, a adaptação do paciente é uma coisa muito difícil. Quando o paciente entra lá, geralmente ele não quer estar lá, né, ele quer ficar na casa dele, com as coisas dele, ainda mais acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficar mais apegado às coisas, à casa, ao material, ele não quer sair. Então, assim, quando tem uma atividade, o paciente ele fica tão distraído que ele quer voltar. E muitas vezes a adaptação é feita, não coloca direto. Vai um final de semana, aí a dona fala assim: olha, vem uma quarta-feira que vai ter tal atividade. Vai nessa quarta, dorme lá. Então, assim, uma coisa que ajuda muito é na adaptação do paciente, né? E o familiar falou: não, ele aceitou, ele quer ir, legal. Outra coisa é a evolução. Evolução na parte física, na parte mental, você vê o paciente todos os dias na parte motora, né, o paciente que não quer sair da cadeira, que precisa de auxílio, de repente indo no banheiro sozinho. Nossa, ele está indo sozinho no banheiro? Está indo sozinho no banheiro. Ah, mas não tem o risco de queda? Não, mas ela está aí para prevenir o risco de queda, né, o risco tem, eu tenho, você tem, qualquer um tem. Mas ensina eles a segurar na barra. Pô, que legal, o paciente consegue ir no banheiro sozinha, né, pra gente, nossa, pra mim é fantástico você tirar um paciente da fralda. E você consegue fazer isso com atividades, com a terapia ocupacional. Porque a terapia ocupacional, ela é uma área da saúde que ajuda o paciente a manter, né, desenvolver ou recuperar a autonomia, né. Então, assim, você acha que não, mas você vai lá e fica lá, pintando. Ai, minha mão formigava tanto, minha mão tremia tanto. Não, minha mão tá parando de tremer, né. Mas o que que você tem feito? Eu pintado. Mas como assim pintado? Pintado. Você tem que segurar o lápis, você tem que apertar o lápis, você tem que ter a coordenação para não borrar e eles não gostam de fazer de qualquer jeito. Então você tem que ter a coordenação. Ó, eu consigo comer. E é difícil, né, ainda mais hoje em dia, a gente não escreve mais, né, quase, né. A gente digita, aí tem ler. É. Aí o que a gente mais tem é ler. Eu Né? escrevo bastante ainda. Muito bom, meninas. Aprendi demais aqui, eu imagino que também muita gente deve ter aprendido muita coisa aqui hoje. Foi bastante esclarecedor para mim. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Primeiro para você. Por que que o idoso é invisível? Porque a gente vive numa sociedade onde quando a gente para de ser produtivo e útil, a gente não existe mais. Daniela, por que que o idoso é invisível? Porque quando você não tem mais habilidades e que você precisa terceirizar, seja de filho, de pai, mãe, né, sobrinhos, eu deixo esse peso que não é meu. Então eu me torno apenas um cooperador e não um ajudador. Perfeito, meninas. Muito obrigado. Foi Imagina, obrigado você. maravilhoso. Foi muito Nós boa a nossa agradecemos, É conversa. um prazer. Agradeço a vocês que acompanharam a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse papo. E espero vocês também no próximo episódio. Muito obrigado.